tá? Ela é escritora também. Aí eu pedi rapidamente agora, doutora, peço desculpa que essa estrutura YouTube é assim. E, doutora, o que tem feito na sua área? A doutora tem anos aí na área de ufologia e na parte da psicologia, e ela está trazendo aqui várias informações muito interessantes. Doutora, Bom, a gente resume falando da parte da sua clínica ali, tá. rapidinho. É que eu falei meia hora na seguida, praticamente agora, não sei porque cortaram, às vezes eles censuram mesmo, a gente sabe como que é. Eu Eu acredito que desconfio. foi. Não é a primeira vez que acontece isso comigo. Eu Não é a primeira desconfio. vez. Por isso que eu estou Foi, dizendo. Às vezes foi eu a tenho parte da que... faculdade. É. É, então, bom, Vai tranquilo. eu sou pesquisadora há muitos anos, né? Sou psicóloga clínica há 32 anos. Um dos primeiros casos que eu atendi foi de uma pessoa que tinha visto OVNIs junto com uma prima dela, e ela, depois que eu fiz a hipnose, que eu apliquei nela, atendi ela e tratei dela, ela foi parar com o Mário Rangel, que é um advogado e um hipnólogo, e inclusive está na capa do livro dele. Ela ainda é viva, tenho contato com ela até hoje, e foi assim que tudo começou. Né? Eu já tinha feito hipnose pela USP, no Instituto Oswaldo Cruz, naquela época, e eu já trabalhava com isso, e além de atender esses pacientes que vinham com esses fenômenos anômalos, eu atendia os pacientes comuns. Né? Depois disso, de um tempo atendendo, eu fui percebendo que ali tinha alguma coisa estranha que estava acontecendo e comecei a me enveredar, a pesquisar efetivamente isso dentro da minha área clínica. Mais recentemente, depois de ter feito academia, né, científica, mestrado, doutorado, o pós-doutorado, eu estou mais voltada a esses fenômenos parapsicológicos, fenômenos anômalos da consciência, os fenômenos dos OVNIs e das abduções alienígenas. A gente não tem ninguém pesquisando nesse país, esse tipo de coisa sou eu e mais o Leonardo, praticamente, que eu sei. Na área da psicologia, tem uma monografia que eu vi há algum tempo atrás, algumas pessoas tentando se engajar, mas é muito difícil, né? Porque a academia tem dificuldade de aceitar esse tipo de tema ainda. Né? As pessoas não querem se comprometer, alguns cientistas ainda têm preocupação, não se comprometer com isso, mas como eu não tenho vínculo nenhum empregatício com nenhuma instituição acadêmica, no sentido de trabalho, eu sou autônoma, então eu me sinto um pouco mais à vontade para pesquisar esses fenômenos. Né? E eu estava falando para você, foi tudo cortado aí, né, que a minha hipótese é que os OVNIs são reais e que as abduções alienígenas podem ser reais, mas é uma hipótese, se provar cientificamente. Isso é um trabalho muito árduo e difícil. Né? Eu nem sei se a gente pode chamar o que está acontecendo com essas pessoas de abduções. A gente pode ser uma outra coisa, a gente ainda não sabe. Né? Mas meu projeto, meu propósito é pesquisa científica. E é bom informar a todos, né, que a ciência ainda não determinou que existam alienígenas inteligentes como nós. Não existe isso. Né? E nem óbvio que os OVNIs são alienígenas, ou são do futuro, ou são extraterrestres. O que a gente tem agora é que o Pentágono, agora em abril, ele abriu, né? Ele admitiu esses OVNIs da Marinha, dizendo que são OVNIs, objetos voadores não identificados, mas também não estão estudando, não disseram qual a procedência, a origem e tudo mais. E o Japão está correndo atrás também, querendo agora saber o que é isso, por conta que o Trump fundou, né, a Força Espacial em 24 de janeiro desse ano. Né? Então, a Força Espacial, isso é muito sério, muito forte, tudo isso na pandemia. Né? Então, com licença. Não tem problema, pode ficar tranquilo. Vou aproveitar e fazer uma pergunta, doutora. A Pode pessoa fazer. que, a pessoa que
vamos dizer assim, que ela imagina, ou que ela possa ter, que ela tem uma sensação de que ela foi abduzida. Então, ela poderia fazer contato com a sua clínica, porque são pouquíssimos profissionais na sua área vamos dizer assim, trabalham nessa linha, né? Então, essas pessoas poderiam, no caso, marcar uma consulta, isso? Pode, é só entrar aí embaixo, você está passando aí o meu site, que é www.monicaborini.com.br, entrar em contato, lá tem os dados, eu vou tentar compreender o caso, né, e ajudar da melhor maneira possível, ou seja, às vezes é dar um help, né, um suporte imediato, às vezes é um processo terapêutico, às vezes tem a necessidade da hipnose. Da Depende hipnose. depende da situação, né? Eu já recebi muitos casos, são centenas de pessoas que eu atendi nesse tema durante esses 30 anos, né? São mais de 30 anos. Então, assim, e a minha área de especialidade é em saúde mental, meu doutorado é em saúde mental. Então, para mim fica muito fácil saber o que está rolando, né? Se realmente a pessoa passou por uma experiência extraordinária, anômala, ou se está em estresse pós-traumático, estresse ou trauma, ou se de repente ela se confundiu, ou ela de repente está tendo um delírio. Mas eu já alerto aí, a grande maioria das pessoas são pessoas normais, e é muito, muito uma minoria que às vezes quer se aparecer, ou quer se sentir importante e tal. Mas ninguém vai para um consultório e paga uma sessão de psicoterapia para ir lá falar mentira ou ficar falando bobagem. Ninguém faz isso, né? A não ser que a pessoa esteja com algum problema e tal, né? Então, isso não ocorre. As pessoas vêm, às vezes, de distância de 400, 500 quilômetros para vir no meu consultório. Ninguém vai vir por conta que está de brincadeira. Realmente é porque algo aconteceu com ela, mas ela não sabe o que é direito, né? E a gente vai ter que entender os sintomas, né, físicos e psicológicos, né, e que pé que ela está, né? Em vez de trauma e tal. Porque os fenômenos anômalos são vários. Nem todos os fenômenos anormais que acontecem com as pessoas, né, tem a ver com essa questão de OVNIs e abduções alienígenas, né? Existem outros fenômenos, né, que acontecem também, que são anômalos, que não são explicados pela ciência. No meu caso específico, eu decidi estudar esses, né, dos OVNIs e abduções alienígenas. E falo que é importante vocês saberem que não existe pesquisa profunda no Brasil científica sobre isso, não existe, e eu estou enveredando por esse caminho agora, aos poucos. É difícil fazer ciência com isso, porque o OVNI você não encontra em qualquer esquina, ele aparece quando ele quer, né? Eu mesma já fotografei, já filmei e tal, mas e daí? Até provar que aquilo lá é alienígena e extraterrestre, tem um caminho enorme dentro da ciência. E, então, aqui no Brasil, é essa escassez de estudos, né? E lá fora, no exterior, por conta das pessoas que precisarem estudar memória na área da psicologia ou na área da criminalística, por conta de pessoas que tiveram memórias enquanto adultos e foram abusadas sexualmente, os cientistas começaram a estudar e acabaram embarrando nessas pessoas que se dizem abduzidas por conta da regressão de memória, né, da aplicação da hipnose e tudo. E eles começaram a desqualificar o fenômeno, né, dizendo que era paralisia do sono, isso em 2005, depois que são memórias implantadas de terapeutas e ufólogos na hora de fazer a hipnose, que a hipnose pode não estar sendo bem conduzida, pode não estar sendo de uma maneira coerente, profissional, estratégica e tal. E com isso, eles dizem que o que acontece com essas pessoas que se dizem abduzidas é que elas têm essas questões da paralisia do sono e de memórias, falsas memórias, né? Isso depois que o John Mack faleceu, né? O John Mack ganhou o prêmio Pulitzer, que escreveu o livro Abduções, que foi professor da Universidade de Harvard,
E depois que ele faleceu, eles começaram a estudar um pouco isso. Mas são 1 ou 2, 3 cientistas fazendo e que nem tem muito interesse no assunto, na verdade. Mas, querendo ou não, eles começaram a desqualificar a questão das abduções e também, mas colocou que as pessoas que passam por essas experiências não têm transtornos mentais. Então, assim, o que está acontecendo parece que a interferência vem de fora, né? Ou é do profissional que não sabe aplicar, ou é das memórias distorcidas da própria pessoa, mas que ela não tem culpa, ela não tem uma patologia, ou é da tal da paralisia do sono. Aí eu te pergunto, meu amigo, uma pessoa que está dirigindo um caminhão na estrada, né? E que está acordadinho da Silva lá, e fala que foi abduzido, não tem paralisia do sono, né? Uma pessoa que está acompanhada de 2 e 3 pessoas e que sofre uma abdução e tem as testemunhas em volta e estavam num parque, por exemplo, a pleno meio-dia, não tiveram paralisia do sono. Então, assim, tem umas coisas assim, eu não sei que tipo de amostra eles pegaram para fazer essas pesquisas científicas, e se foram as pessoas mais adequadas que se diziam abduzidas nessas amostras, né? Não posso questionar o estudo porque eu não tenho todos os dados dele, né? Mas o mesmo ocorre, por exemplo, da implantação de falsas memórias, né? Eu não acredito que todos os terapeutas, né, ou mesmo todas as pessoas que quiseram obter informações através da hipnose, podem ter implantado falsas informações ou falsas memórias nessas pessoas, de maneira que elas acreditassem que foram abduzidas. Então, assim, eu acho que existem muitas perguntas, né, que fazem com que a gente não entenda muito que o fenômeno ele se explica com essas 2 prerrogativas, né? Então, assim, meu estudo será que os OVNIs são reais? Será que as abduções estão acontecendo? Mas para isso tem que fazer ciência, tem que pesquisar. Estou pesquisando, estou correndo atrás. São 30 anos de pesquisa dentro da clínica, né, Medeiros? Então, o um trabalho solitário, hein? É um trabalho muito solitário e desbravador, de certa maneira. Porque se fala muito em OVNIs e abduções, muitas informações, muitas especulações, mas não se tem ciência. Ciência feita em cima disso, né? Eu não vi nenhum artigo científico publicado brasileiro sobre alienígena ou OVNI. Eu vi, claro, tem dos colegas de antropologia, tem de história, a Suenália fez muitos anos atrás no mestrado, né? Tem o Leonardo fazendo, mas assim, é o começo do negócio, entendeu? Está mais se estudando dentro do nível da cultura, mas eu estou dizendo especificamente na minha área psicologia, entendeu? Porque o fenômeno da abdução tem a ver com interação humana, com mente, interação mental, com mudança de comportamento, que são atributos da psicologia. Você tem vários livros escritos, né? Mas nessa linha específica, você tem algum? Fala dos seus livros para a gente, um pouquinho. Eu tenho dentro psicologia que eu fundei... Eu vou colocar o slide, se você quiser falar dos seus livros, que eu acho que é interessante, né? Você ir pondo, eu vou falando, posso sim. Então, pessoal, a doutora tem vários livros escritos e é legal a gente estar... Nossa, está muito calor aqui, eu não sei como está aí. Aqui está muito calor. E se as pessoas quiserem fazer perguntas, isso, sintam à vontade. Eu gosto muito de perguntas, desde que esteja no tema que eu domino, né? Isso aí que você está pondo foi um evento. Então, logo que eu cheguei, eu fundei a Exopsicologia em 2014, no 5º Congresso Latino-Americano de Psicologia na Guatemala, com a publicação, né, de um livro e 2 pesquisas quantitativas. E isso em 2014. Depois eu vim para o Brasil, apresentei no Congresso Brasileiro de Psicologia também, em 2014. Aí, em 2015, eu fui convidada para ir para esse evento.
que é o evento do Rafael Cury, lá em Curitiba, o Diálogo com o Universo. E aí eu falei sobre esse meu trabalho lá. Esse fly aí foi do evento. Né? Sempre quando eu sou convidada, eu vou e levo alguma coisa. Né? Nem sempre eu aceito os convites. Muitas vezes é por impossibilidade mesmo, de eu estar fazendo alguma coisa, ou atendendo clinicamente, ou pesquisando, ou às vezes o evento não sintoniza, né, com a minha proposta. Mas eu lembro desse aí que eu fiz. Foi muito bom. Então, esse aí é o curso de exopsicologia somente para profissionais da área da saúde. Tá? Essa é uma grande preocupação minha. Já em 1997, quando houve o primeiro Fórum Mundial de Ufologia, que foi idealizado pelo Rafael Cury, depois ele chamou os outros ufólogos para ajudar ele a divulgar, foi um grande evento. Vieram mais de 60 peritos e pessoas especializadas nesses temas dos OVNIs e emissões alienígenas. E eu dei uma pequena palestra lá, que já era minha preocupação. Então, a palestra era alerta aos profissionais da saúde sobre a síndrome da abdução alienígena. Acho que até eu cunhei a palavra síndrome naquela época, que nem existia. E aí, eu estive lá e fiquei com essa preocupação. Quando eu fundei a clínica aqui, em 2002, 2003, que até saiu na revista Isto É, na época, em 2004, o Jô Soares me convidou para ir lá no programa para eu estar falando sobre isso. O que era isso? Uma clínica que atendia pessoas que se diziam abduzidas. Então, esse folder que você mostrou é o folder do curso que eu vou estar dando às pessoas interessadas da área da saúde, médicos, estudantes de medicina, psicólogos, estudantes de psicologia, mesmo enfermeiros, assistentes de saúde, né? Me procurem, que a gente está montando esse grupo. Tá? Vai ser a primeira turma que eu vou especializar nisso aí. Tá? Então, é só procurar pelo site, que está ali, está ali embaixo, que ele está pondo lá o www.monicaborini.com.br. É claro que vai ter algumas exceções de algumas pessoas que vão estar muito engajadas nesse tema, tem muita experiência e tal. Talvez eu vou ter que abrir algumas exceções. Mas esse é o folder do curso que no início do ano que vem já vai estar acontecendo. Tá? Não vão ter muitas pessoas, não. Eu acredito que umas 20 pessoas, porque eu quero dar atenção especial a cada um, tem muita informação para passar. Tá? A nível de conteúdo teórico e a nível de técnica prática de como tratar e como atender essas pessoas. Esse outro, o livro que você pôs a seguir, esse aí é o Exopsicologia. Esse é um livrinho que eu publiquei em 2014. Nós já estamos em 2020, isso não é tão novinho assim, não. Você pode pôr outro. E por que exopsicologia? Mas por que exopsicologia? Exopsicologia, esse termo exo significa que vem de fora, de fora. É uma psicologia com algo de fora, né? Que estuda a mente e o comportamento humano, nessa interação com essas pessoas que se dizem abduzidas. Sendo verdade ou não, a ciência tem que olhar para isso com um critério, né? Assim como estuda qualquer outro fenômeno. E é isso que eu estou fazendo. Esse outro livro que eu publiquei em 2006, ele está na segunda edição agora, é um livro que tem a ver com uma abordagem de psicoterapia do Dr. Pia Racos, que foi aluno terapeutizado e assistente do Dr. William Reich, que foi aluno do Freud. Ele e Jung, o Carl Gustav Jung, eles foram alunos de Freud. O Jung se enveredou para fazer alguns trabalhos sobre o inconsciente, análise do inconsciente, e o Dr. Reich entrou no campo e criou a psicossomática, né, a interação mente e corpo. Então, eu venho dessa linha de trabalho na clínica psicológica com os meus pacientes, né, em todos os sentidos,
E depois tive o grande prazer de estudar com o John Ferrax, que já é falecido, faleceu em 2001. Foi meu professor de pós-graduação em Clara Energética. O que significa Clara Energética? A energética da essência. Hoje a gente sabe que o coração emite pulsos, tem um campo vibracional e elétrico muito maior do que o cérebro. E o coração também tem neurônios. Ele não é só uma bomba. Ele é a maior das glândulas endócrinas do nosso corpo, que rege todas as outras. Isso pelos estudos do Instituto do Coração de Nova York, que vem fazendo pesquisas incessantemente com transplantados cardíacos, né? E o Dr. John Ferracos já tinha criado essa abordagem que trabalhava com essa questão que nós, na verdade, nós temos uma essência interna que é autorreguladora, que nos traz a saúde, né? E se ela não está, vamos dizer, regulada, ela pode nos favorecer a doença. Então, assim, é um livrinho muito bacaninha, porque ele é colocado em tópicos, né? Todos os tópicos da core energética, que significa energética da essência. Por que o nome está em inglês? Porque ele registrou a marca, né, em inglês, né? Mas é a psicoterapia energética corporal. Trabalha muito com a questão de campo energético. Tá. Vai chegando uma coisa que eu gosto. Um assunto que eu gosto, dos OVNIs. Então, essa daí eu fui fazer pesquisa pode deixar. Pesquisa na área 51, né? Acho que todo mundo sabe o que é a área 51. Ela é extremamente famosa, né? Então, lá tem uma base militar e as pessoas acham que lá tem OVNIs capturados, né? Resgatados, e tem alienígenas nessa base, né? Várias pessoas denunciaram, estão denunciando direto, né? Trabalharam nessa base, então eu fui fazer pesquisa, claro que não entrei na base, né? Mas cheguei na linha ali da base onde você não pode passar, porque se você passar, você recebe uma multa de $1.000 e você é preso, simples assim, né? E ser preso nos Estados Unidos não é mole não. Então eu fui até onde eu pude. E por eu ficar ali, ter fotografado, porque ali também fala, não pode fotografar, mas brasileiro, né? Aí eu fotografei, e quando eu vi que o caminhão, eles têm um caminhão que estão vigiando no alto do morro, aqui do lado de cá, do lado direito, eu peguei e fui embora, né? Mas eu fiquei suficiente para olhar tudo, para perceber a região, né? No caminho que se vai aí para a área 51, tem alguns pitstops muito interessantes em Herschel. Herschel é um lugarejo onde tem uma espécie de uma lanchonete que tem umas esculturas de OVNIs, né? É muito interessante. E tem um museu também no caminho, onde a gente pega, é a estrada extraterrestre, né? Tem até o nome, extraterrestre Altair. É interessante. Voltei com uma série de conclusões aí. E é importante citar, né? Eu acho que foi o ano que vem, o ano passado, 2019, que um rapaz sugeriu no Facebook que o pessoal invadia a área 51. E não é que funcionou, milhares e milhares de pessoas queriam invadir a área 51. Acho que todo mundo se lembra disso. Aí o governo foi para cima dele e tal. E aí ele mudou a história. E mesmo assim, o governo fazendo uma série de ameaças para as pessoas não irem para a região, muitas pessoas compareceram nesse local onde estava eu, né? Na época que eu fui em 2012, eu acho. E muitos compareceram, que diminuíram, né? Diminuiu, né, a quantidade de pessoas depois que o governo interferiu. Mas ia ser uma invasão em massa, milhares e milhares de pessoas querendo invadir a área 51. Eu acho que isso acabou também sendo um alerta para o governo americano perceber que as pessoas querem respostas, né? Porque a ufologia fez a pressão, né? A ufologia que é caracterizada pelo desacobertamento dos OVNIs,
e que fez seu papel e fez no nosso país e está fazendo nos outros países, e também pelas investigações de campo, que eu acho que é uma qualidade muito importante da ufologia, as investigações de campo, graças a ela que fez pressão. As pessoas estão mais espertas e estão querendo resposta, né? E acham que os governos estão acobertando. É simples assim. É que, deixa eu perguntar aqui, doutora, eu tirei o slide, que está cheio de pergunta aqui no chat. Opa, que legal! E eu não quis te interromper ali para você terminar de falar das fotos, né? Ó, começou. Vamos ver. Ó, você já foi abordada por alguma agência governamental, tanto aqui ou nos Estados Unidos, quando esteve por lá? Já, por conta de eu pesquisar esses assuntos. Tá, então tá bom. Nós sabemos que não dá para responder muito isso. Também que é um amigão meu aqui, ele pergunta aqui, ó, pergunte para a Mônica se hoje em dia as abduções evoluíram e já não abduzem as pessoas fisicamente, e sim de uma outra maneira, sei lá, astral, espiritual. Olha, o que parece, pelo que essas pessoas relatam e que eu colho de informações, sempre aconteceu de todas as formas. O que eu questiono é tipo assim, né? Quando você separa contatados de abduzidos. Para mim é tudo a mesma coisa, sabe? Eu acho que quem abduz fisicamente abduz também a nível mental. Né? Quem me garante que aquela pessoa que se acha uma contatada, ela não está sendo abduzida e não saiba, não tem essa consciência, né? Não perceba, porque querendo ou não, ela está se colocando como ela está tendo algum tipo de contato mental e está lidando com algum tipo de informação, um ir e vir, ou telepático, ou sei lá o quê. Então, o que está acontecendo? Né? Então, assim, o que é a abdução, afinal? A abdução é um sequestro. Se sequestra só os corpos ou se sequestra as mentes também? Então, eu tenho muito essa questão e tenho falado sobre isso ultimamente. Tá? Então, assim, eu acho que quando a gente fala o contatado não é abduzido, olha, tem que tomar muito cuidado. Tá? Porque a minha experiência mostra clínica que as pessoas narram coisas diferentes, que a coisa não é bem assim, não. Principalmente quando se trata das questões de você ter mais informações mais profundas. Né? Então, eu coloco esse questionamento. Tá. Por isso da importância de procurar um profissional, né, doutora? Às vezes a pessoa está sentindo ou está passando por alguma dificuldade. Meu pensamento, né, procurar um profissional naquela área. Como outro dia me perguntaram num podcast sobre os sonhos, né? Sobre o sonho com alienígenas e tal, que isso poderia ser real, se o alienígena pode aparecer de fato dentro do sonho. Eu falei, olha, de repente, vamos dizer assim, por que não? Se a gente considerar que o sonho é um outro nível de realidade, e hoje tem a física quântica aí para explicar um monte de coisa nesse sentido, né? Explicar um monte de dimensões paralelas, é uma coisa para a gente pensar, né? Agora tem uma outra pergunta aqui, ó, da Mary Ramos. Doutora Mônica Borini, boa noite. Boa noite. A Mari, ela pergunta aqui se... Muito educada. Ela faz uma pergunta aqui se Wilhelm Reich, assim que se fala, afirma ter tido experiências com OVNIs. Ela faz toda a live, ela tá... E sua família e equipe também tiveram contato. Tem como falar sobre esse assunto? Tem, sim, nossa. Eu escrevi um artigo para um congresso, acho que foi em 2014, sobre isso, Congresso Brasileiro de Psicologia, para tentar limpar a barra do Reich, porque ele escreveu um dos últimos livros dele, chamou, porque queimaram, né, as coisas dele, o governo americano, chama Contato com o Espaço. E no final, mais para o final, antes dele ser preso pelo governo americano,
ele narrava que ele começou a ter contatos com OVNIs. E não só ele, como a esposa dele, a Eva, como toda a equipe do laboratório dele e os funcionários, e ele escreveu isso, muito sobre isso, e inclusive na ingenuidade dele, ele escreveu isso para a NASA mandou um questionário para ele respondeu 40 perguntas e devolveu, dali 2 dias ele estava preso. Né? Então, dizem que ele foi preso por conta que ele estava fazendo experimentos sobre as caixas dele de orgônio, sobre a questão de saúde, a Secretaria de Saúde lá, né, encrencou com ele, mas a gente tem que levantar essa questão, porque assim que ele devolveu esse questionário, falando o posicionamento dos homens, tudo que a NASA quis saber, ele foi preso logo em seguida. Então, aí começou a haver uma difamação dele, que ele era louco, que ele via OVNIs, que isso, né, ele estava perturbado, ele estava psicótico, assim como difamaram o Tesla, né, Nikola Tesla, que foi um gênio, né, um gênio, se ele tivesse ido em frente e pudesse ter feito o que fez, a gente não estava pagando energia elétrica hoje, a energia seria gratuita, um cientista, um gênio. E ele foi considerado pelos americanos de cientista maldito, né? Assim como o Dr. William Reich, que foi um cientista natural, ele, em laboratório, ele comprovou a existência da energia orgânica, que era o que os chineses, os orientais chamavam de prana, e que essa energia é altamente vital, né? Promove doença e promove a saúde, e se especializou, né, nesse tipo de coisa, e começou a falar muitas questões, né, que começaram a implicar também em questões políticas, que o trabalho muitas vezes adoece você, a forma de que você trabalha, o tipo de profissão, que nossos corpos são encouraçados, né, a energia está encouraçada nos nossos corpos por causa dos nossos traumas, né, principalmente infantis, e de viver na sociedade, essa interação, né, pessoa e sociedade gera também transtornos mentais e doenças. Então, ele foi um gênio, né? E como todo gênio, né, as pessoas não aguentam e tiram de circulação. Eu agradeço essa pergunta, porque William Reich, eu escrevi esse artigo falando sobre o contato com o espaço, que ele sabia demais, na verdade, ele sabia demais, e por isso que aconteceram algumas coisas com ele. E no final do meu artigo, que eu publiquei nesse congresso, que está nos anais, eu ainda falo, Reich, quando morreu, ele pediu para abrir os arquivos dele depois de 50 anos da morte dele. Eu estive lá no Maine, nos Estados Unidos, na abertura dos arquivos de Reich. Eu era a única brasileira que estava lá. Tinha poucas pessoas do mundo, né? Algumas pessoas. E ele, nesse artigo ainda pus que ele escreveu assim, que ele foi para a cadeia e que ele levava com ele 2 grandes segredos, mas que um dia a humanidade iria saber. Eu acredito que pelo menos um desses seria a questão dos OVNIs, né, e dos alienígenas. Eu acho que pode ser isso, né? Porque ele estava tendo contatos e está tudo isso registrado em documentos. Então, obrigada pela pergunta. Ela tinha feito uma outra, você acabou respondendo ao mesmo tempo a outra pergunta dela aqui. Qual era? Agora, ela pergunta se ele fez pesquisa orgânica. Você respondeu. Sim. Ele criou, ele fez dos organismos humanos, né, onde tinha vida, e também fez na atmosfera, porque tinha uma região nos Estados Unidos que não chovia, e ele fez um canhão, né, de energia orgânica para bombardear o céu para fazer chover, e conseguiu fazer chover, né? E numa desses experimentos que ele estava fazendo para fazer chover, foi a primeira vez que ele se deparou com os OVNIs, que ele apontou esse canhão para o céu, à noite, né, fazia chover, e uma noite ele deixou apontado para o céu, na direção de uma estrela. Só que ele percebeu o seguinte, que a estrela sumiu. A estrela saiu de lá e andou, a estrela não anda. E foi aí que ele começou a perceber essa questão com os OVNIs e começou a ter contatos com os OVNIs. O filho dele escreveu um livro que ele fala Sonhos, chama Sonhos. E nesse livro ele fala
que ele era uma criancinha na época, devia ter uns 7 anos. Ele via o pai dele, né, no laboratório, que as naves desciam lá, que ele tinha contato com os alienígenas e tudo mais. O filho dele narrando num livro intitulado Sonhos. Só que ali ele coloca toda essa questão do pai dele com os alienígenas, entendeu? Então, de uma maneira talvez disfarçada, de estar falando algumas verdades, por que não? Né? De repente, eu não sei. A priori, alienígena não existe pela ciência. Vamos ver o que vai acontecer nesses anos próximos que virão. Ou alguém comprova isso, ou nós vamos ter que ficar esperando, né, os próprios governos abrirem, né, as informações que eles são sigilosas e a gente não tem acesso por alguma razão, claro. Eles devem ter os motivos se não querem informar, né? Verdade. Eles devem ter os motivos. O nosso amigo Curitibanos, que está sempre aqui também, nas lives, ele pergunta, doutora, se você já atendeu algum paciente que teve contatos imediatos de terceiro grau, avistamento de seres terrestres. Sim, claro, muitos. Isso provavelmente vai estar no seu próximo livro, é isso que eu entendi? Algumas questões? Até preciso ter tempo, né, para escrever. Porque também meu interesse é nisso, mas também eu tenho interesse na psicologia. Estou escrevendo um outro livro sobre consciência, então eu preciso ter tempo. A hora que tiver tempinho, vou estar pondo sim. Agora, outro dia, acho que foi numa live que eu falei sobre o caso lá do João Caiana, que foi abduzido com o fusquinha todo. As filhas viram lá, segundo elas, os ETs e tal. Isso está numa outra live que eu dei aí. Não vou repetir. Mas sim, vários pacientes que tiveram, que dizem ter encontro. Teve pacientes que queriam que eu fosse junto para mostrar onde era o lugar. Viajei muito com algumas pessoas. Teve pacientes que me trouxeram amostra de terra, onde desciam naves, fotos. Olha, tanta evidência, mas evidência não são provas científicas. Evidências, o que é prova para a ufologia não é para a ciência. Não adianta, né? Então, teve uma época que eu tinha tanto material aqui, aí eu comecei a mandar para um laboratório, eu fiz uma parceria com uma pessoa, implantes, por exemplo, esse chip, para fazer análise, né? E outras coisas, né? E atrás da pessoa que se diz abduzida, que ela quer mostrar os fenômenos. Cheguei aí com pessoas que se diziam abduzidas e os fenômenos apareceram no céu, mas até aparecer, e daí? Como que vai mensurar isso? Como que vai medir? Como que vai, né? Filmagem, a gente tem muitas filmagens, mas as filmagens não é ciência, né? Então, assim, tem que se fazer aos pouquinhos, devagar, né? Como eu falei, uma foto de um OVNI, ela pode ser considerada legítima, mas até para a gente provar que aquele objeto que está lá é alienígena, é um caminho muito grande, é uma distância muito grande. Né? Isso estou falando do ponto de vista científico. E por que eu falo do ponto de vista científico? Porque a gente tem que ter pé no chão, a gente tem que começar a ter informações baseadas na ciência também. Porque senão fica muita especulação, a cabeça das pessoas ficam loucas. Né? A gente vai acreditar em tudo. Não é assim, a gente precisa ter uma noção de realidade. Então, precisamos ter informações pontuais, focadas. Né? A gente tem que saber distinguir o que é especulação do que é conhecimento e do que é informação. Tá? Então, eu acho que isso já existe uma certa confusão, né, sobre esse tema. O cara da Kombi, que também está sempre aqui com a gente, ele pergunta, doutora, qual o caso mais substancial que você teve a oportunidade de conhecer os envolvidos? Se dá para falar também, tem coisas que... Olha, tem um caso que eu estou estudando, que é muito interessante, e que ele vai ser motivo de eu fazer um livro só sobre essa pessoa. Essa pessoa que se diz abduzida, contatada, porque ele tem uma série, ele tem essa pessoa tem todas as evidências
reunidas no caso, né? Então, eu escolhi para poder escrever sobre isso. Esse livro vai ser publicado no ano que vem, tá? Eu acho que se eu conseguir pesquisar bastante em cima disso, eu posso trazer alguma contribuição científica dentro disso. Mas Que bom. eu preciso de financiamento de pesquisa. Se algum empresário, alguém quiser me ajudar com dinheiro, porque é muito gasto. Tem que viajar atrás, tem que fazer exames clínicos, uma série de coisas. Né? Se tiver alguma empresa aqui assistindo, um empresário, quiser entrar em contato com ela, toda hora eu estou passando aqui o contato, seria realmente uma grande oportunidade para o Brasil, né? Também. Porque a nossa ciência está no momento de desmantelamento, né? A ciência e a educação no momento. Então, não tem dinheiro para pesquisa. E tem que se fazer pesquisa particular. E isso é muito gasto. Às vezes você tem que viajar para regiões... Os meus sujeitos de pesquisa moram em estados diferentes do meu, não é só em São Paulo. Né? Eu tenho atendido nesses 30 anos muita gente que alega ter passado por essas experiências, mas eu elegi alguns casos para estudo científico, entendeu? Só que é longe, gasta dinheiro, é alimentação para a pessoa, né? É muita coisa que se gasta. Então, fica aquela coisa mais lerda para se chegar à conclusão. Aí fala, nossa, mas está demorando tanto para sair. Claro, implica em gastos financeiros. Quem é que subsidia isso? Ou a própria pessoa, ou é financiado por alguém. Mas tem que ser alguém que vamos dizer, que se interesse pelo tema. Além de ter dinheiro para financiar, se interesse. Né? Aí sim, né? Não é falta de querer pesquisar metodologia e critérios científicos e como manda o figurino. O problema, muitas vezes, é financeiro mesmo. Está muito gasto. Né? Eu estou solicitando financiamento para muitas instituições aí. Vamos ver o que vai dar. Né? Tomara que dê certo, né? Então, esse caso, desse livro que eu vou lançar o ano que vem, ele vai ser muito interessante. E esse é um caso de uma outra que eu elegi, que é uma pessoa que eu tenho acompanhado há 30 anos, tá? E eu convenci ela a fazer um livro. E ela fez, né? Inclusive, eu editei esse livro, né? Que é o de uma paciente minha, que teve várias experiências, que tem experiências desde criança com esse tipo de fenômeno. Tá aí, eu fiz aí nos slides para você. Então, se tiver alguém aí assistindo que queira patrocinar, entrar em contato aí com a doutora, que vai ser, pelo jeito, muito interessante, um assunto que, assim, no Brasil não tem tantos livros nessa linha, mas vai agregar, tenho certeza. A Mary Ramos pergunta de novo, mas pelo que entendi, você já respondeu. Você já viu alguma marca em seus pacientes que os afetou muito depois da abdução? Sim. Tipo chip, né? Chips, marcas no corpo, objetos estranhos trazidos. Só que isso eu mando analisar em laboratório especializado. Né? E aí eu vou juntando o quebra-cabeça. Porque a questão é o seguinte, né? Enquanto os pesquisadores estrangeiros lá fora, que são raros, mas que estão pesquisando e desqualificando a abdução e OVNI, falando que é tudo falsas memórias e paralisia do sono, aqui eu vejo que a pessoa, ela traz o relato, ela traz fotos, ela tem, na hipnose, ela tem conteúdo condizente, ela traz testemunhas, ela traz objeto, ela traz foto, ela traz filmagem, ela traz um monte de coisa, que quando você junta tudo, você fala, opa, como que... Eu não posso só considerar uma variável, tem uma série de coisas que compõem aquela situação e aquela pessoa que está se dizendo abduzida ou sei lá o quê. Além de todo o trauma de uma série de alterações que houve no corpo dela, na consciência dela, na mente dela. Né? Então, assim, as pessoas não estão loucas, não. É presidentes falando, tem uma grande quantidade de pessoas pelo mundo, não é um delírio em massa, não é um transtorno mental, isso já foi descartado por esse meu colega Leonardo, que fez a tese dele falando
sobre transtorno também. Na conclusão, ele fala que essas pessoas não têm transtorno mental. Eu também fiz uma pesquisa que eu publiquei numa revista científica e também cheguei à conclusão que não tem transtorno mental. Está acontecendo alguma coisa aí. Está acontecendo alguma coisa aí. Né? Então, assim, quando essa pessoa vem cheia de coisas assim, você tem que olhar para isso e falar, opa, a pessoa não foi paralisia do sono, porque a pessoa estava em cima da montanha, junto com 3 pessoas, todas as testemunhas viram ela desaparecer, uma série de coisas, entendeu? Então, assim, o fenômeno é sui generis, como já falava o John Mack, né? É sui generis. E outra coisa que o John Mack falava, no final do livro dele, lá ele fala, abduzidos, sagrados contadores da verdade. Então, a gente tem que olhar, o cara era psiquiatra de Harvard, né? Como ele achava que tinha a ver com o processo evolutivo da consciência, o David Jacobs já acha que eles estão querendo povoar a Terra e pegar o nosso lugar. Cada um, e o Jacobs é professor de história na Pensilvânia, ele não é psicólogo, mas ele estuda isso também um bocado de tempo, como o Leo Sprinkle, que estuda isso desde 1961. Aí, ó, você já tem os livros todos aí, né? Mais uma, a gente já está chegando, porque infelizmente O a gente livrinho que tomou eu falei da essa. minha paciente é esse aqui, ó. Você tem um livro. É o. Encosta mais na câmera, doutora Letícia. Verdades que só eu sei, Diário de uma Abduzida por UFOS. E sabe por que está volume 1? Porque são 4 volumes. É uma coleção de 4 volumes. Tá? E esse livro, ele está à venda nas livrarias? Como é que é? Esse aqui tem que pedir para mim. Eu ainda não botei nas livrarias, né? Porque eu preciso da autorização dela. Eu vendo, às vezes, para uma pessoa, os direitos são todos dela, autoral, mas pode solicitar. Eu vou conversar com ela se posso jogar na rede aí. Né? É interessante. Que bom. O pessoal já sabe, né? Eu estou deixando toda hora aí o endereço. Quem quiser o livro, fala com ela. Esse livro não é só para profissionais, né? No caso aí, é uma lei. Agora nós temos aqui psicoterapêutica. Uma pessoa pode ver fenômenos recorrentes e depois eles cessarem? No caso aí, se já aconteceu... Pode sim, pode sim. Pode sim. Né? Então, ela diz que em julho teve aqui avistamentos recorrentes quase que semanais, depois cessaram. Aí, então, no caso... É importante falar o seguinte, né? Os especialistas aí sobre OVNIs falam o seguinte, já desde aquela época lá de 1997, naquele primeiro fórum que eu estive lá, que eram pessoas que gostavam desse assunto de ufologia em Brasília. As pessoas que veem OVNIs, geralmente, segundo alguns especialistas, geralmente já foram abduzidas. Ver OVNI significa que você tem uma grande chance de ter sido abduzido já. Os OVNIs não aparecem para você por acaso. E o Jacobs também fala isso. Né? Eu vi um OVNI 3 anos atrás, eu estava numa estrada, depois eu vi um OVNI lá no quintal da minha casa, depois eu vi um OVNI lá para a minha janela, não sei o quê. Fica atento, né? Segundo esses especialistas, eles dizem que a pessoa que vê OVNI já pode ter sido abduzida ou está sendo abduzida, que ninguém vê OVNI por acaso. Então, são essas pessoas que escrevem esses livros. Né? Eu me baseio no Jacobs, porque ele é cientista também, tem um PhD. Eu me baseio no Leo Sprinkle, porque ele é um psicólogo da Universidade do Wyoming, e também é um cientista. Eu me baseio no John Mack, porque também é um cientista. Eu tenho que me basear nessas pessoas. Eu não posso me basear em informações, simplesmente. Então, desses caras aí que eu fico pegando os conteúdos. O que eles pesquisaram? O que eles sabem? E lá fora tem mais pesquisa disso. Por exemplo, o Buddy Hopkins, ele juntava as pessoas, né, e fazia aquelas terapias de grupos, ele não publicou. Então, assim, não posso contar como sendo dados científicos, né? Só especulações. Né? Por exemplo, aqui, sempre eu fiz esses grupos de pessoas que se dizem abduzidas. Sempre teve grupo,
cada quinzenalmente as pessoas vinham, falavam, tá. É muito interessante, eu tenho tudo isso filmado, documentado. Inclusive, uma pessoa que participava desses grupos é uma pessoa que está com mais de 90 anos, acho que está com 100 anos já, porque ela precisou parar, ela não conseguia nem mais vir. Eu vou chamar ela de Dona, sei lá, Dona Urânia. Maria, nome Dona qualquer. Maria. Ela foi testemunha de um OVNI que caiu no Rio de 1957, que bateu no morro, numa praia. Ela e a irmã na praia. O OVNI espedaçou na montanha, e esse OVNI saiu na revista Cruzeiro, esse assunto, que tinha caído um OVNI na época. E aí, pesquisadores canadenses vieram para o Brasil e começaram a estudar, porque encontraram um pedaço, né? E viram que tinha partículas nele que demonstravam uma anomalia, né? Então, foi o primeiro estudo científico de OVNI brasileiro, gente. E depois teve, acho que o Oliveira fez em cima disso também um estudo científico, e hoje em dia, parte desse OVNI está por aí no mundo de ufólogos, né? Mas ela disse que ela viu direitinho o OVNI se chocar em cima do morro. Ela falou que era 11 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, uma coisa assim. Nossa. Só que depois desse primeiro momento aí também, ela começou a ter outras experiências. Ela e a irmã de OVNIs, né? Ela era uma alta executiva, trabalhava na Avenida Paulista, naquela empresa lá que deu que Procó, aquela empresa de engenharia grande, como é o nome dela? Odebrecht. Lembra? Ela era alta executiva lá e ela chegou lá na Avenida Paulista, segundo ela, OVNI, e ela veio aqui, contou tudo, e ela participava do grupo, ela deu relato, eu tenho isso filmado dela, com 96 anos, contando lúcida tudo que as experiências que ela teve. Então, você acha que ela ia ficar vindo aqui falar isso? Não. De nada? Só para 6, 7, 8 pessoas ouvirem, por exemplo, 10 pessoas ouvirem, e só? Não, né? A gente tem que ver o que acontecia. E assim, não tinha histórico psiquiátrico, não tinha problema. Eu sou especializada em saúde mental, né? Se eu não souber se a pessoa tem saúde mental, quem vai saber, né? É o mínimo, né? Que eu tenho que fazer. Então, assim, a gente tem testes psicológicos, eu sou especializada em avaliação psicológica na saúde mental. Não tem como fazer tudo isso. Uma coisa eu posso adiantar para vocês: as pessoas não têm transtorno mental. Uma pessoa que se diz abduzida, ela não é louca. Tá? São raras as pessoas que estão de brincadeira, ou que estão inventando uma história, ou que estão, de repente, se confundindo com alguma coisa. A gente tem que começar a ouvir essas pessoas. A gente tem que começar a parar de descartar, sabe? O que acontece é muito assim. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, se a pessoa conta uma história, um relato, por mais absurdo que seja, ela é ouvida, é levada a sério. E aí é tentar ver depois se aquilo não é. Aqui é o contrário. Se você fala uma coisa meio absurda, meio anômala, você já vai ser taxado de mentiroso. Eles vão te desqualificar e você vai ter que provar que é isso que você está falando. Então, assim, aqui eles atiram primeiro para depois perguntar. É diferente, é uma cultura diferente. Então, o que acontece? As pessoas têm vergonha, elas têm medo de relatar as coisas. Elas têm medo de falar até para os parentes próximos. Tem gente que veio aqui e falou, por favor, eu vou contar o que está acontecendo, mas não conta para minha esposa, não conta para meus filhos. Né? Eu preciso falar com você. Então, assim, as pessoas têm medo da difamação, têm medo do julgamento. Né? Então, aqui, né, no nosso país, lá fora, existe isso, mas não é como aqui, não. Sabe? Eu percebo o quanto que as pessoas ficam constrangidas e muitas delas chegam e falam, eu vim aqui porque eu quero saber se eu estou louco ou não. Será que eu estou louco? Aconteceu isso, 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 isso. Né? Difícil. E às vezes a pessoa ela está tendo um quadro de transtorno, mas não é porque ela tinha um transtorno, ela acaba ficando com transtorno de ansiedade,
ou de pânico. Inclusive, quando eu fui no Jô Soares, em 2004, que ele me convidou, eu fui falar sobre isso, né? Sobre a questão de abduções e transtorno do pânico. Ele me convidou, eu fui. Por conta que estavam me chegando muitas pessoas que acabavam ficando com transtorno depois do tal do acontecimento, né? Ah, isso aconteceu, isso mudou minha vida, depois disso eu fiquei assim. Então, e desde do cara que conserta a máquina de lavar roupa, até artista de teatro, até prefeitos de cidade, todo tipo de pessoa, de todo tipo de situação econômica, financeira e intelectual. Então, algo está acontecendo. Verdade. É só ser pesquisado, estudar. Pessoal, já estamos chegando aqui ao fim, né? Porque nós perdemos quase meia hora ali com aqueles problemas que aconteceram. Vou deixar a pergunta do Marco, né? Aqui, ó, que ele pergunta se abduzidos podem ser células adormecidas. E por último, você acha que eles, aliens, não seriam nada amistosos? Então, existem duas correntes, né? Os que dizem que não e os que dizem que são amistosos, os que dizem que não são. Né? Tem um italiano lá, nem me lembro do Cavaleira, eu nem lembro do nome dele. Ele fala que eles não são. Né? O David Jacobs também acha que eles são interesseiros, não são. Existem outras, o Greer, acho que é o Greer que chama, Green, o nome do sujeito americano, ele acha que eles são bons, são benéficos, são benevolentes. Né? Aquele Edgar Mitchell, que era o astronauta, também acha que eles são benevolentes, que eles impediram que os mísseis fossem explodissem no mundo, que eles já seguraram as pontas de 2 guerras mundiais. Né? O Léo Sprinkle acha que eles são benevolentes. Então, assim, tem os dois lados. Agora, veja bem, vamos começar a pensar, vamos raciocinar. Abduzido. Abduzido significa sequestrado, levado contra a vontade. A questão de a gente analisar. Na nossa legislação, uma pessoa sequestrada é um ato criminoso? É crime? É crime? É crime. Então, assim, uma pessoa sequestrada sem o consentimento, é uma pessoa levada sem o próprio consentimento. Então, a gente tem que começar a pensar. Né? O meu colega lá fundou o Exo Direito, o Flori, né? Depois que a gente conversou, até ajudei a dar orientação para ele, para começar a olhar para essas coisas. Né? Então, ser abduzido é legal? Não sei. E aí? Como que é você ter que fazer uma coisa contra a sua vontade? Ou não? Ou você, em algum nível da sua consciência, você consentiu, que é como dizia, por exemplo, John Mack. Então, cada um fala uma coisa. Né? E, na verdade, eu não vou colocar minha opinião aqui, porque ela ainda não está completamente fechada e formada. Por exemplo, o que aconteceu lá em Polaris, no norte do país, né? Com a Operação Prato, que o cara se suicidou, né? O comandante lá. E muito bizarro isso, né? Muito suspeito. Teve pessoas que foram feridas, machucadas, aquelas luzes que estavam no céu, intituladas OVNIs. Tá? E aí, como que fica isso, né? Então, assim, a gente tem que, não podemos ser ingênuos, nós temos que ser realistas, nós precisamos analisar os fatos. Né? Mesmo as canalizações todas, né? São canalizações, são invenções, são outras entidades, sei lá o que estão se colocando como sendo alguma outra coisa, animismo, o que é, está rolando mesmo, não está, né? Porque vem um monte de informações, um monte de canalizações, né? O que é, o que não é, o que é verdade, o que é mentira. Hoje em dia a gente vê pela própria internet tanta fake news, né? A gente tem que ver quais são os anseios das pessoas. As pessoas, elas têm anseio para alguma coisa. A gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar em utopia, nem em ilusões, né? Nem anseios que não tem pé no chão, não são realistas. A gente tem que ver o fenômeno imparcialmente, nu e cru como ele é. Tá?
Então, se eu falo abduzidos, para mim, quando eu ouço abduzidos, peraí, né? As pessoas estão sendo sequestradas e elas estão achando legal? Como que é isso? Porque na nossa legislação, se alguém vier aqui me pegar e me levar embora contra a minha vontade, a pessoa está praticando um crime. Entende? Então, assim, a gente tem que começar a olhar para isso de um jeito com seriedade. O que está acontecendo, de fato? Né? É para o nosso bem, para o nosso mal. E alguém vai falar, não, mas sabe, é que bem antigamente eles já existiam, e aí eles nos criaram também com o DNA, então nós somos filhos deles, então eles têm um comando sobre nós, eles estão cuidando da nossa evolução. Aí vem com um monte de teoria, um monte de história, mas e daí? Qual é a que é? Né? O que isso tem de legitimidade, de verdade, de não sei o quê? Né? A gente tem que tomar cuidado para não inventar explicações onde não existe. E a gente tem que olhar os fatos. Tem que pegar os fatos. A pessoa falou que foi abduzida, por exemplo, tive pessoas que estavam grávidas, tá? E de repente o feto sumiu. Mas tinham ido no médico, fizeram ultrassonografia, o feto estava lá, depois sumiu, e sumiu tudo, a placenta, tudo, não ficou nada, o médico se espantou, não estava entendendo o que está acontecendo, e o fato aconteceu. Peraí, isso são fatos, peraí, então vamos olhar, o que está acontecendo, né? Então, eu acho assim, tem que ter muita objetividade, muito foco nesse assunto, porque senão a pessoa se perde porque tem muita informação, mas tem muita informação fake também. Isso que é o problema, não? Não, e tem essa questão também, né? Uma crítica que eu gosto muito da ufologia, ela contribuiu muito para mim. O primeiro grupo que eu tive de estudo foi o grupo ufológico que eu criei no final da década de 80. Mas, por exemplo, hoje eu vejo pessoas criando igrejas ufológicas, né? Então, está levando tudo para a crença, né? Para ser um fenômeno de difícil observação. E quando entra no âmbito da crença, entra no âmbito da religião, e aí a ciência não se mete. Né? E aí fica... Né? Então, assim, é complicado. A gente precisa ver o que está acontecendo, né, com esse Pode fenômeno. ser. Você acredita que poderia até ser uma estratégia de desinformação? Porque eu vou ser sincero, hein, pessoal? Grupo de WhatsApp. Tem muita gente em grupo de WhatsApp, Facebook, bem intencionada na questão de buscar informação. Também, eu não estou criticando lives, programas que existem na internet, tem muita gente boa. Mas, assim, às vezes a pessoa está com boa intenção de buscar o conhecimento, Sim. mas estão buscando de uma forma no lugar errado, porque pode haver aí uma estratégia de desinformação e por exemplo, contaminante. isso, Contaminando tudo, né? Tá tudo contaminando, porque assim, é a estratégia, já falei isso em outras lives, estratégia de guerra, né? Separa para enfraquecer. Se você juntar, você fortalece. Que é o que, certamente, doutora, você passa nesse trabalho solitário, porque não há uma aglutinação de pessoas ali que queiram, de profissionais como você, que queiram trazer a verdade. E eu sempre volto, eu sei que as pessoas falam, mas você sempre fala nisso, mas eu falo que é importante ler bons livros. Então, assim, bons livros que tragam a verdade, sair um pouquinho, não que a internet não tenha a verdade, mas toma cuidado. Que nem a doutora apresentou um livro aí, depois eu vou pegar o nome para deixar lá na descrição do vídeo, que você já vê logo que é leitura séria, né? Está baseado em fatos. Então, pessoal, até assim, a criação da máquina de mistério na internet, doutor, foi para trazer um pouco mais de informação com profissionais, cada um da sua área, né? Eu acho que essa função de investigação deles é muito, muito importante, e do estudo de campo, né, das vigílias, porque, querendo ou não, eles passam por experiências também, isso é muito válido.
pode contribuir com a ciência, pode trazer esse material. Agora, o que a gente não pode ter é esse assunto, um assunto muito sério, é um assunto muito sério. E a gente não pode querer ter uma visão romântica do negócio. Tá? O cientista, ele não tem... ele não fica torcendo para um lado para o outro. Ele tem não é emoção. Não é emoção. Ele tem que ser imparcial e ver o fenômeno em si, independente de ser bom ou ruim. Ele vai analisar o fenômeno, né, em si. Quem vai dizer se isso é legal, o que está acontecendo é legal ou é ilegal, é a justiça. Quem vai dizer, por exemplo, se isso está machucando ou não está machucando, é a medicina. Entendeu? Então, assim, a ciência olha dessa maneira. A gente não tem uma visão romântica do negócio, a gente tem uma visão objetiva. E o fenômeno tem que ser visto assim, porque se a gente não vê dessa maneira, a gente se perde. Né? A gente se perde. Já é uma questão muito grande em saber que todo cientista, ele, de uma maneira ou de outra, ele está envolvido com o fenômeno que ele estuda. Isso já foi falado, já foi dito, né? Que a nossa consciência, ela é envolvida. Então, isso já é difícil para o próprio cientista separar. Você imagina se tiver um monte de interferência, uma sopa, um balaio de gato, um monte de informação desencontrada, coisa que é, coisa que não é. Para desbravar isso aí, esse fenômeno, tem que separar muita coisa. Né? É um balaio de gato. Tem gente falando que a coisa é azul, tem gente falando que a coisa é amarela. Tem gente contando um caso de uma pessoa que passou por uma experiência de um jeito, tem gente contando de outro jeito. Se ela quiser continuar falando, não tem problema nenhum, está super interessante, mas eu sei que amanhã tem mais a clínica dela para cuidar, um monte de coisa. Né? E eu já deixo aqui o convite, doutora, para uma possível, quando você tiver tempo, quiser voltar, na hora que sair o livro, quiser trazer aqui para o pessoal conhecer o livro, quando ele estiver pronto. E quem quiser adquirir esse livro que você mostrou aí, vai estar entrando em contato, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? E já deixo aqui, doutora, se quiser deixar as considerações finais, vamos lá. Uma próxima oportunidade. Uma próxima oportunidade. Então, olha, é um prazer grande conhecer você, Medeiros. Agradeço muito o convite. Gostei, sim, de vir aqui falar com você no seu programa. Eu espero ter contribuído para as pessoas, né, esclarecido algumas coisas do meu ponto de pesquisa. E assim, o assunto é fascinante, é um assunto que eu sou apaixonada, mas temos que trabalhar com metodologia. Isso implica, é um fenômeno que custoso de mensurar, que leva muito tempo, um trabalho árduo. É um trabalho de formiguinha, mas é importante fazer. Né? É importante tomar a iniciativa e começar a fazer. E é isso que eu me propus, né? Por isso que eu estou aqui na sua live. Eu estou, neste momento agora, fazendo justiça, né, ao que eu me propus, que é estar levando esse tema para as pessoas com seriedade, não só informação, não só especulação, mas sim conhecimento científico. E conhecimento científico é muito difícil de você ter novidades tão rapidamente. Né? Então, o pouco que se consegue é muito rico, né? Mas a gente tem que estar fazendo dessa maneira. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém precisar de qualquer coisa, acesse o meu site, manda um WhatsApp, eu poderei estar contribuindo de alguma maneira, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão. Tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite. Obrigada, Medeiros, boa noite, viu? Grande abraço a você e a sua equipe aí. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigado por você vir aqui falar para a família aqui da Máquina de Mistérios. Peço desculpa aí pelo que aconteceu. Que realmente pode ser uma censura, né? A gente falou coisas... Eu não falei nada porque não deu tempo. Aconteceu um negócio muito doido aqui. Foi louco, Enquanto você estava falando na hora do slide, mas tudo bem, a gente sabe que é assim mesmo. Eu agradeço a sua presença. Querendo voltar, as portas estão abertas. Eu tenho certeza que o pessoal aqui no chat gostou muito.
A gente sempre acha que o tempo é pouco. Vou deixar na descrição do vídeo, vocês estão vendo aí o site dela, tentem, quem gosta mesmo, adquirir livros bons, né? Você viu a quantidade de livros legais e o que ela vai lançar ainda, né? Se alguém tem alguma dúvida, ou entrar em contato com a parte clínica, conversar com ela, porque são poucos profissionais e, às vezes, o profissional focado em outra situação e não nessa específica. Então, pelo que eu já li, eu recomendo, tá? Procurar um bom profissional na coisa específica. Quero deixar aqui meu obrigado para todos aqui obrigado do chat. Peço desculpa a vocês das mudanças aí que ocorreram. E aproveitar para avisar que o meu grande amigo Nelson Pescara vai estar aqui conosco no sábado, às 9 horas da noite, numa super live. E a doutora, a hora que quiser voltar aqui, será um prazer. Pessoal, boa noite a todos e até sábado. Obrigada, boa noite.